Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer a leitura do estudo 29 da nossa revista Sentinela, um comentário bíblico. Você está pronto para a grande tribulação? Esse é o título de nosso estudo, o estudo 29, sobre o texto bíblico de Mateus 24:44, que é: Mostrem-se prontos, as palavras de Jesus. O cântico para essa reunião será o cântico 150, que todos vamos cantar na nossa reunião cristã. Busque a Deus para obter o livramento, é o título desse cântico. E o que nós vamos ver nesse estudo, estudo 29? Nós vamos ver o seguinte: a grande tribulação vai começar em breve. Qualidades como perseverança, compaixão e amor vão nos ajudar a estar preparados para o período mais difícil que a humanidade vai enfrentar. Vamos ver como os primeiros cristãos aprenderam a mostrar essas qualidades, como nós podemos fazer o mesmo hoje e como essas qualidades vão nos preparar para a grande tribulação. Portanto, vamos aprender pela análise das experiências de outras pessoas e nós vamos também ver quais foram as suas ações e que resultados eles obtiveram. Então, está preparado para acompanhar a leitura? À medida que nós formos fazendo a leitura, nós vamos comentando alguns pontos específicos, né? Alguns comentários nós vamos expor sobre os parágrafos específicos e você, acompanhando também, tem a oportunidade, está convidado a comentar abaixo, nos espaços para os comentários, postar, escrever ali o que você achou, como você compreendeu e quais foram os aspectos interessantes dessa preparação, dessa informação, desse conteúdo, dos textos que você leu da Bíblia, que podem servir para mostrar como nós podemos estar prontos para a grande tribulação. Enfim, o convite está estendido a você para que você possa não somente ouvir a leitura, acompanhar a leitura, mas também comentar e assim ajudar a edificar seus irmãos que virão aqui assistir esse vídeo e também se valer ou aproveitar esse estudo. Vamos começar com o parágrafo número 1, cuja pergunta é: por que é importante estarmos preparados para desastres? Parágrafo 1. A preparação salva vidas. Quando um desastre acontece, as pessoas que estão preparadas têm mais chances de sobreviver e de ajudar outros. Uma organização de ajuda humanitária na Europa disse o seguinte: a boa preparação pode fazer toda a diferença. Parágrafo 1. Por que é importante estarmos preparados para desastres? Bom, nós vimos que preparação salva vidas e que quem tem se preparado previamente tem mais chances de sobreviver e de ajudar outros. Então, um comentário que pode ser dado a sugestão que eu forneço é essencial nos prepararmos para desastres porque isso pode salvar vidas. Quando a grande tribulação chegar, ela será súbita. Se estivermos preparados, teremos uma chance muito maior de sobreviver e ajudar outros a fazer o mesmo, como Jesus nos aconselhou há muito tempo. Estar pronto faz toda a diferença em situações difíceis. Então, esse é um comentário que você pode fornecer. Ou você pode se guiar para utilizar-se de suas próprias palavras. Então, nós já vimos por que é importante estarmos preparados para desastres. Vamos para o parágrafo 2? A grande tribulação vai começar de repente. E ao contrário de outros desastres, nós sabemos que a grande tribulação está chegando. Cerca de 2000 anos atrás, Jesus avisou seus seguidores que eles deveriam estar prontos para esse dia. Se estivermos preparados, vai ser mais fácil passar por esse momento difícil e ajudar outros a fazer o mesmo. Vamos ver o que está escrito em Mateus 24:44? Mateus 24:44 vai nos dizer o seguinte: por essa razão, vocês também mostrem-se prontos, porque o Filho do Homem vem numa hora em que vocês não imaginam. Então, nós temos aqui claramente Jesus nos ensinando a estar prontos, porque o Filho do Homem, ou seja, ele, virá numa hora em que nós não imaginamos. Então, por que devemos estar preparados para a grande tribulação? O parágrafo, a minha resposta aqui como sugestão é: imagine que você mora em uma área propensa a terremotos e ouviu falar que um grande terremoto pode acontecer a qualquer momento. Mas
Aqui eu estou fornecendo então uma ilustração. Imagine que você mora em uma área propensa a terremotos e ouviu falar que um grande terremoto pode acontecer a qualquer momento. Mas você não está preparado, não tem suprimentos de emergência, não tem um plano de evacuação. Agora imagine seu vizinho. Ele também sabe sobre a possibilidade de terremotos, mas ele se preparou. Ele tem um kit de sobrevivência com alimento, água, suprimentos médicos. Ele fez um plano com sua família sobre onde se encontrar em caso de terremoto. Então, se o terremoto acontece, sua casa começa a tremer, você entra em pânico, você não sabe o que fazer e seus entes queridos estão assustados também. Enquanto isso, seu vizinho, sua família estão calmos. Eles seguem seu plano e têm suprimentos para os próximos dias. Então perceba, a diferença é clara. Seu vizinho estava preparado e isso fez toda a diferença para a segurança e bem-estar da família dele. Então aqui é só uma ilustração, mas para você exemplificar através dos seus comentários como de fato a preparação pode sim fazer a diferença. Tá? Quando a pessoa espera um possível terremoto que foi avisado como possibilidade, ela não espera sem se preparar. Isso seria tolice, isso seria irresponsabilidade. Então, nós vamos ver que nós já temos que começar a nos preparar desde já. Por isso, devemos estar preparados. Vamos agora ao parágrafo 3. A pergunta do parágrafo 3 é: como a perseverança, a compaixão e o amor vão nos ajudar a estar preparados para a grande tribulação? Parágrafo 3 diz: vamos ver 3 qualidades que podem nos ajudar a estar preparados para a grande tribulação. Como vamos reagir se tivermos que pregar uma forte mensagem de julgamento e formos perseguidos? Precisaremos de perseverança para obedecer a Jeová, confiando que Ele vai nos proteger. O que vamos fazer se nossos irmãos perderem alguns bens materiais ou até tudo que eles têm? Precisaremos mostrar compaixão para dar a ajuda que eles precisam. E como vamos reagir se, por causa do ataque de uma coalizão de nações, tivermos que morar com outros irmãos em um lugar pequeno por um tempo? Precisaremos ter forte amor pelos nossos irmãos para conseguir enfrentar esse período difícil. Então, como a perseverança, a compaixão e o amor vão te ajudar ou nos ajudar a estar preparados para a grande tribulação? Então, nós já vimos aqui que haverá necessidade de nós exercermos 3 qualidades: perseverança, compaixão e amor. A minha contribuição aqui como sugestão de comentário é: devemos estar preparados para a grande tribulação, porque, quando ela acontecer, enfrentaremos situações difíceis que exigirão qualidades como perseverança, compaixão e amor pelos nossos irmãos. Estar preparado nos ajudará a lidar com esses desafios. É importante exercitar esses atributos desde já, porque ao fazê-los, estaremos desenvolvendo as habilidades necessárias para enfrentar as situações difíceis que a grande tribulação pode trazer. Essas qualidades nos ajudarão a apoiar uns aos outros e a permanecer firmes em nossa fé, mesmo diante de adversidades. Então veja, são pequenos comentários que eu coloco aqui. Você pode pegar a ideia principal, você pode fragmentar, comentar uma parte, outra parte você pode permitir que outros irmãos complementem com o comentário deles. Então, esses comentários que eu estou colocando aqui não visam que você os copie e os reproduza ipsis literis na Salão do Reino. Não, é só uma sugestão. Você lá vai pegar a ideia e vai colocar nas suas próprias palavras. Mas é para entender o conceito e entender a ideia. Tudo bem? Então vamos continuar agora com o parágrafo 4. Nós já entendemos aqui sobre como a perseverança, a compaixão e o amor vão nos ajudar e podem nos ajudar a estar preparados. Vamos ao parágrafo 4, que tem a seguinte pergunta: como a Bíblia indica que devemos continuar mostrando perseverança, compaixão e amor? Parágrafo 4 diz: a palavra de Deus nos incentiva a continuar aumentando nossa perseverança, compaixão e amor. Pela sua perseverança, vocês preservarão a sua vida. Colossenses 3,12 diz: revistam-se de compaixão. E 1 Tessalonicenses 4,9 ao 10 diz: vocês mesmos são ensinados por Deus a amar uns aos outros. Mas nós os exortamos, irmãos, a continuar fazendo isso cada vez mais. Essas palavras foram escritas para discípulos que já estavam mostrando perseverança, compaixão e amor. Mesmo assim, eles tinham que continuar melhorando nessas qualidades. E nós devemos fazer o mesmo.
Vamos ver como os primeiros cristãos fizeram isso. Também vamos ver como podemos imitar aqueles cristãos e assim estar prontos para a grande tribulação. Então a pergunta como a Bíblia indica que devemos continuar mostrando perseverança, compaixão e amor? Minha resposta é: devemos cultivar, fomentar a cultura, ou seja, cultivar a perseverança, compaixão e amor conforme ensinado na Bíblia. Nós vimos aqui que Lucas 21:19 diz: pela sua perseverança vocês preservarão sua alma. Também se disse que nós devemos continuar. Então a melhoria, aperfeiçoamento constante nessas qualidades é essencial, seguindo o exemplo dos primeiros cristãos. O parágrafo, portanto, enfatiza o aperfeiçoamento do caráter através de uma autoobservação, tendo em vista um alvo a ser alcançado através deste exercício. Então é isso que nós devemos fazer. Um exercício contínuo, melhorando nessas qualidades. Então nós vamos, assim, dessa forma, estar imitando a esses irmãos lá do passado que, sim, eles já amavam uns aos outros, mas deveriam continuar fazendo isso cada vez mais, como uma espécie de exercício. Como um músculo que ele fica mais forte à medida que vai sendo exercitado. Vamos agora ao parágrafo 5, debaixo do subtópico: fortaleça sua perseverança. A pergunta é: como os primeiros cristãos perseveraram ao enfrentar desafios? Parágrafo 5 diz: os primeiros cristãos tiveram que perseverar. Eles tinham os mesmos problemas que a maioria das pessoas daquela época, mas eles tinham ainda mais problema por serem cristãos. Muitos foram perseguidos, tanto pelos líderes religiosos judaicos e pelas autoridades romanas, quanto pelas suas próprias famílias. E dentro da congregação, às vezes, eles tinham que lutar contra os falsos ensinos dos apóstatas, que tentavam dividir a congregação. Mesmo assim, aqueles cristãos perseveraram. Como? Eles meditavam em exemplos de perseverança que encontravam nas Escrituras, como o de Jó. Eles oravam, pedindo forças. Além disso, eles se concentravam nas recompensas que Jeová daria a eles, se continuassem perseverando. Então, observe aqui, existem vários textos aqui, nesse parágrafo, porque é um comentário da Bíblia? Sim, mas é baseado em vários textos que você tem que analisar. Procure esses textos depois. Nós não vamos ler todos aqui, porque essa é uma leitura breve, um comentário breve, mas você está orientado e é incentivado a ler cada um desses textos com mais calma e refletir sobre cada um deles, ok? Mas a pergunta é: como os primeiros cristãos perseveraram ao enfrentar desafios? Minha resposta como sugestão é a seguinte: os cristãos passavam por problemas comuns em sua época, assim como nós hoje. Mas focar em bons exemplos de perseverança, orando a Deus e se concentrando no nosso alvo, não focando apenas nos problemas, pode nos ajudar a enfrentar estes desafios. Então, esse é a minha sugestão como comentário para o parágrafo 5. Da pergunta como os primeiros cristãos perseveraram ao enfrentar desafios. Vamos ao parágrafo 6, com a pergunta: o que você aprendeu com o que Merita fez para perseverar? Parágrafo 6 diz o seguinte: nós também podemos perseverar se estudarmos e meditarmos sobre exemplos de perseverança que encontramos na Palavra de Deus e em nossas publicações. Uma irmã na Albânia chamada Melita fez isso e conseguiu enfrentar a oposição violenta da família. Ela diz: a história de Jó tocou meu coração. Ele sofreu tanto e nem sabia quem estava por trás de tudo aquilo. Mesmo assim, ele disse: até eu morrer não renunciarei à minha integridade. Eu pensava em como os meus problemas não eram nada em comparação com os de Jó. Mas no meu caso, eu sabia quem estava por trás desses desafios. Parágrafo 6. O que você aprendeu com o que Merita fez para perseverar? Aprendemos de Merita que ela foi ajudada pela reflexão ou meditação da experiência de outra pessoa, ou seja, Jó. Ela percebeu que Jó fixou um propósito diante de si e se apegou a ele até a morte.
mesmo que tivesse que morrer. Então, isso nos mostra que ter um alvo a ser alcançado pode nos ajudar a perseverar no caminho para o novo mundo. Então, essa é a resposta que forneço como sugestão à pergunta. O que você aprendeu com o que Merita fez para perseverar? Veja, essa fixação, essa meditação sobre o caso de Jó, sobre a experiência dele, e ela mesma estabelecendo para si como que um alvo, uma fixação a ser atingida. Até eu morrer, ou mesmo que eu tenha que morrer, não removerei ou não renunciarei à minha integridade. Um alvo a ser alcançado pode nos ajudar. Parágrafo 7. Mesmo se não estiver enfrentando um grande problema agora, o que seria bom você fazer? Parágrafo 7 diz: também podemos fortalecer nossa perseverança por sempre orar a Jeová e contar a Ele tudo o que nos preocupa. Talvez você não esteja enfrentando um grande desafio agora, mas será que você ora a Jeová e pede ajuda dele sempre que fica chateado, confuso ou sem saber o que fazer? Se você tem o costume de pedir ajuda de Jeová ao enfrentar problemas pequenos do dia a dia, com certeza você também fará isso quando enfrentar grandes desafios no futuro. Você vai ter a confiança de que Jeová sabe exatamente quando e como dar a ajuda que você precisa. Então, mesmo se não estiver enfrentando um grande problema agora, o que seria bom você fazer? Então, mesmo em momentos em que não estamos a enfrentar grandes problemas, é bom cultivarmos o costume. É bom cultivarmos o costume de pedir ajuda a Deus, mesmo em coisas pequenas. Então veja que aqui nós estamos entendendo que isso é bom ser cultivado como um costume, nos acostumarmos a pedir essa ajuda. Porque isso demonstra confiança em Deus, exercita em nós o sentimento de dependência que nós precisamos ter em relação a Deus. Mesmo que o problema seja pequeno, ou que não estejamos enfrentando um problema nesse momento, a oração, essa busca em Jeová, através da oração, ela é importante para aumentar a nossa confiança em Deus e também exercitar em nós esse sentimento de dependência, que é algo importantíssimo. Então, vamos agora ao parágrafo 8. Como o exemplo de Mira nos mostra que perseverar hoje pode nos ajudar com desafios no futuro? Vamos ver depois também a imagem. Parágrafo 8 diz: se desde agora já perseverarmos a enfrentar desafios, vai ser mais fácil fazer isso durante a grande tribulação. Como sabemos disso? Muitos irmãos descobriram que cada vez que passavam por um teste de fé, eles se sentem mais fortes. Quando eles veem como Jeová os ajuda a enfrentar um problema, eles passam a ter mais fé de que Jeová estará sempre disposto a fazer isso. E é essa confiança que os ajuda a enfrentar um próximo desafio. Foi isso que aconteceu com uma pioneira na Albânia chamada Mira. Por causa dos desafios que ela enfrentou no passado, ela se sente mais forte para continuar perseverando hoje. Ela admite que, às vezes, achava que só ela tinha tantos problemas. Mas daí Mira lembrava de tudo que Jeová já tinha feito por ela nos últimos 20 anos e dizia a si mesmo: continue fiel. Não deixe todos esses anos e todos esses desafios que você venceu com a ajuda de Jeová irem por água abaixo. Você também pode meditar em como Jeová já te ajudou a perseverar. Tenha certeza de que toda vez que você persevera, Jeová está atento e vai recompensar você. E quando a grande tribulação começar, você já vai ter aprendido a perseverar e vai estar decidido a continuar fazendo isso. Então a pergunta do 8, como o exemplo de Mira nos ajuda a perseverar hoje, pode nos ajudar com desafios no futuro? A minha resposta como sugestão é: toda caminhada, por mais longa que ela possa ser, se completa por um passo de cada vez. Então devemos nos concentrar no próximo passo. Não é assim, irmãos? Toda caminhada, ela por mais longe que seja, ela é feita de um primeiro passo que se completa pelo segundo, pelo terceiro consecutivamente. A única preocupação que nós temos que ter não é com o caminho todo, é com dar um passo de cada vez. Então se concentre só no próximo passo. Se você estiver passando por problemas, se concentre não no problema, se concentre em dar o próximo passo, um passo de cada vez.
Então Mira, ela passou a perceber isso e perceber como Jeová ajudava a enfrentar os problemas. Então, muitas vezes, é importante nós entendermos como Jeová nos ajuda. As formas podem ser as mais variadas. Às vezes o problema não vai ser retirado diante de nós. Às vezes a forma como Jeová nos ajuda a passar pelo problema é justamente isso. Passando pelo problema, nos tornando mais fortes. Então ela entendeu que todos os servos de Deus tiveram e têm problemas e que não é uma exclusividade dela, não é uma exclusividade sua nem minha termos problemas, todos têm. E ela viu que não terminaria o seu histórico, que ela já tinha construído ao longo de 20 anos, com uma desistência. Ela não ia desistir agora, né? Ou seja, eu não cheguei até aqui para desistir agora, né? Não é assim que tem uma música? Então veja, aqui é a mesma coisa. Nesse nosso relacionamento com Jeová, nós não chegamos aqui, nesse momento, até aqui, para desistir. Então é isso que nós entendemos e vimos do exemplo de Mira, nos mostrando que essa perseverança pode nos ajudar no futuro. Cultivando essa atitude de perseverança desde agora pode nos ajudar no futuro. Veja a imagem também que nós temos aqui na nossa revista. Vem nos mostrando sobre a necessidade da perseverança, né? Ó, cada desafio que enfrentamos nos fortalece para o próximo. E não é verdade isso? É como o nosso sistema imunológico, né? Ele vai sendo submetido muitas vezes a patógenos e o próprio organismo vai criando resistência. É assim que você deve pensar na sua vida espiritual. Então, é muito importante isso, perseverança. Como nós estamos vendo aqui, essa irmã, essa figura, ela está provavelmente aqui ou no hospital, ou num estado de leito de doença, né? Mas ela tem confiança, porque ela já sabe que outros no passado passaram pelo mesmo problema que ela, e enfrentaram com perseverança e foram bem-sucedidos. Isso também vai acontecer com ela, se ela perseverar. Então, nós temos aqui no parágrafo 8, então, respondido essa questão. Ok? Vamos ler Tiago 1, 2 e 4. Tiago 1, 2 e 4 diz o seguinte. Vamos dar uma analisada aqui. Meus irmãos, considerem como motivo de verdadeira alegria o fato de enfrentarem diversas provações, visto que vocês sabem que a qualidade provada da sua fé produz perseverança. Mas deixem que a perseverança complete a sua obra, para que vocês sejam completos e sãos em todos os sentidos, sem lhes faltar nada. Então aqui vemos que realmente Tiago diz que essa perseverança, através de permanecer firme sob a tribulação, causa em nós então ganho, ou seja, realmente como que fortalece a nossa relação com Deus e a nossa resistência em face da dificuldade. Vamos analisar agora o parágrafo 9 com a pergunta: como os irmãos da congregação em Antioquia da Síria mostraram compaixão? Estamos agora sob o tópico Mostre compaixão. Parágrafo 9. Veja o que aconteceu quando os cristãos na Judéia enfrentaram uma grande fome. Depois que a congregação em Antioquia da Síria ficou sabendo disso, eles com certeza sentiram compaixão pelos irmãos na Judéia. Mas eles fizeram mais do que apenas sentir compaixão. Eles agiram e resolveram, cada um de acordo com suas possibilidades, enviar ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. Os irmãos afetados pela fome viviam bem longe. Mesmo assim, os cristãos em Antioquia estavam decididos a ajudá-los. Parágrafo 9, então, e a sugestão da pergunta como os irmãos da congregação em Antioquia da Síria mostraram compaixão é: como irmãos, há um sentimento de pertencimento, ou seja, o sentimento de família, o sentimento familiar. Então, mais do que apenas sentir compaixão, eles foram motivados, ou eles sentiram através da compaixão a necessidade de agir, ou seja, eles foram motivados pela compaixão à ação, pois agiram para causar mudança significativa na vida dos outros. Então, a sensação deve nos mover à ação. É isso que nós vimos aqui. Por isso que está aqui negrito e itálico essas palavras. Eles sentiram e depois eles agiram. Então, como os irmãos da congregação em Antioquia mostraram compaixão? Por agir. Eles sentiram e eles agiram. E olha, veja, interessante essa passagem aqui também, que diz que foi segundo as suas possibilidades. E muitas vezes as pessoas pensam que, eu não tenho muito, então não vai fazer a diferença. Vai sim.
segundo as suas ações, né? É uma gota que faz o balde transbordar. Então veja, aqui diz que eles estavam decididos a ajudar os seus irmãos. Então você tem que tomar essa decisão também. Ok? Parágrafo 10, vamos ver o que diz o parágrafo 10 sobre a pergunta. De que maneiras podemos mostrar compaixão quando nossos irmãos são afetados por um desastre? Parágrafo 10 diz: hoje também mostramos compaixão quando ficamos sabendo que nossos irmãos foram afetados por um desastre. Nós agimos rapidamente, talvez falando com os anciãos e nos colocando à disposição para ajudar. Além disso, fazemos donativos para a obra mundial e oramos por aqueles que foram afetados pelo desastre. Por exemplo, em 2020, mais de 950 comissões de ajuda humanitária foram formadas no mundo inteiro para ajudar a cuidar daqueles que foram afetados pela pandemia da Covid-19. Queremos agradecer de todo o coração aos irmãos e irmãs que participam em atividades de ajuda humanitária. A compaixão é o que motiva esses irmãos e irmãs. Eles distribuem coisas materiais, dão ajuda em sentido espiritual, em alguns casos, consertam até reconstroem casas e locais de adoração. Então, veja que a pergunta é: de que maneiras podemos mostrar compaixão quando nossos irmãos são afetados por um desastre? Bem, ao vermos que irmãos sofrem desastres, devemos agir rápido, nos colocando à disposição. Então, essa é a atitude. Ao vermos que os irmãos estão sofrendo por desastres ou qualquer outra eventual situação catastrófica, devemos agir rápido, nos colocando à disposição para ajudar. E isso é feito, como nós vimos, mediante arranjos organizados, visando dessa forma otimizar o resultado dessa ajuda. É por isso que é importante, às vezes, usar a congregação para isso. No caso, contatar os irmãos. E isso foi feito, né? Nós vimos aqui sobre essas 900 comissões de ajuda. Olha, isso é muito importante. Então, é preciso que o sentimento correto nos motive, que é a compaixão. A compaixão é que deve nos motivar, então. E aqui no parágrafo 10 nos pede também para ver a imagem. Veja, a compaixão. Quando um desastre natural acontece, temos a oportunidade de mostrar compaixão. E não é muito bom, por exemplo, como nessa imagem, quando nós vimos ou lemos relatos, ou somos diretamente beneficiados, ou nos colocamos à disposição para ajudar outros, por exemplo, aqui, até mesmo a construir novas casas para os nossos irmãos, construir salões do reino, colocar o telhado em casas de irmãos que tiveram, por conta, às vezes, de temporal, vendaval, suas casas destelhadas. Então, tudo isso demonstra compaixão, a capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir aquilo que a pessoa está sentindo. Então, essa é uma forma que podemos mostrar compaixão aos nossos irmãos. Nós vimos que há uma necessidade de fazer isso. Tá? Como muitas pessoas no passado fizeram, contribuíram para a perseverança dessas pessoas em face de dificuldades. Então, nós devemos fazer o mesmo. Vamos ver agora o parágrafo 10? A pergunta é, aliás, vamos ver agora o parágrafo 11, e a pergunta é a seguinte: por que mostrar compaixão da honra a Jeová? O parágrafo 11 diz: quando mostramos compaixão depois de um desastre, outras pessoas percebem os sacrifícios que fazemos. Por exemplo, em 2019, o furacão Dorian destruiu um salão do reino nas Bahamas. Durante a reconstrução do salão, os irmãos pediram um orçamento a um empresário que não era testemunha de Jeová para um serviço que precisava ser feito. Mas ele disse aos irmãos: vocês não precisam pagar nada. Eu vou fornecer o equipamento, a mão de obra e os materiais. Eu faço questão de fazer isso pela organização de vocês. Fico impressionado com tudo que vocês fazem pelos seus amigos. A maioria das pessoas no mundo não conhece Jeová, mas muitas delas observam o que fazemos. Nós ficamos felizes de saber que, quando mostramos compaixão, outros talvez queiram aprender mais sobre o Deus que é rico em misericórdia. Então veja, a pergunta do 11 é: por que mostrar compaixão da honra a Jeová? E eu coloquei como sugestão de resposta: as boas ações motivam outras também a ajudar. Então, além de as nossas boas ações motivar outras pessoas também a ajudar, ainda outros acabam querendo saber qual é a motivação e a força por detrás de tais empenhos conjuntos. E isso acaba levando, inevitavelmente, ao conhecimento sobre Jeová, porque as pessoas passam a querer aprender, elas passam a querer conhecer mais sobre Jeová. E nós estamos sendo observados, isso é muito importante. Sempre há alguém observando nossas ações. Logo, nossas ações apontam a forma como aprendemos de nosso Deus. Isso não traz honra a Jeová? Com certeza.
Com certeza traz, porque isso faz com que as pessoas queiram saber como uma organização pode ser dessa forma. Como pode essa organização, de forma conjunta, mostrar amor e mostrar compaixão na forma como atua. Então isso acaba levando elas até nós e nós, consequentemente, levaremos essas pessoas ao conhecimento e nos fez também agir dessa forma. Então isso é o que faz com que haja honra a Jeová, a nossa atitude de demonstrar compaixão em todas as situações. Parágrafo 12 agora tem a seguinte pergunta: por que mostrar compaixão hoje nos prepara para a grande tribulação? Parágrafo 12. Por que vamos precisar mostrar compaixão durante a grande tribulação? A Bíblia mostra que aqueles que não apoiam o sistema político deste mundo vão enfrentar desafios, tanto agora quanto durante a grande tribulação. Pode ser que nossos irmãos e irmãs precisem de ajuda, até para conseguir coisas básicas. Quando nosso Rei, Jesus Cristo, vier para ajudar ou vier para julgar as pessoas, queremos que ele veja que estamos mostrando compaixão e nos convide para herdar o reino. Então, a pergunta que é: por que mostrar compaixão hoje nos prepara para a grande tribulação? A minha observação aqui é: durante a grande tribulação, os cristãos provavelmente serão boicotados economicamente. Então, se tivermos desde já uma atitude de mostrar compaixão, será mais fácil estarmos dispostos a doar de nossos recursos àqueles que, porventura, estiverem em pior situação que nós, nos dias da grande tribulação. Então, é preciso exercitar esse sentimento e colocar isso em ação já agora. Então, nós vimos aqui, vamos ver agora o que diz aqui Apocalipse 13, 16 e 17. Ela obriga, aqui se referindo à fera, né, ou à besta, né? Ela obriga todas as pessoas, pequenas e grandes, ricas e pobres, livres e escravos, a receber uma marca na mão direita e na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca, isto é, o nome da besta ou da fera, ou o número do seu nome. Então perceba que, de fato, o que nós temos aqui é a real possibilidade de boicote aos cristãos em sentido econômico. Então, sabe-se lá as dificuldades que enfrentaremos e como será bom quando nossos irmãos mostrarem compaixão, até mesmo por muitas vezes nos ajudar naquilo que é básico. Esse exercício de abnegação, de compaixão e doação é algo que podemos exercitar desde já. Isso vai nos ajudar a estarmos preparados. Então, vamos agora ao parágrafo 3, debaixo do subtópico Fortaleça seu amor. E de acordo com Romanos 15, 7, como os primeiros cristãos fortaleceram o amor que sentiam uns pelos outros? Parágrafo 13. O amor era a principal característica que identificava os primeiros cristãos. Mas será que era fácil para eles mostrar amor? Veja como os irmãos em Roma eram diferentes uns dos outros. Entre eles haviam judeus, que cresceram seguindo a lei mosaica, e gentios, que tinham uma criação completamente diferente. Alguns cristãos eram escravos, e outros eram livres, talvez até donos de escravos. Como eles superaram essas diferenças e fortaleceram seu amor uns pelos outros? O apóstolo Paulo incentivou os cristãos: acolham uns aos outros. O que ele quis dizer? A palavra grega traduzida aqui como acolham passa a ideia de receber uma pessoa com bondade ou de modo hospitaleiro. É igual quando uma pessoa recebe alguém em sua casa ou em seu círculo de amigos. Por exemplo, Paulo disse a Filemo que ele deveria receber bondosamente a Onésimo, que era seu escravo e que tinha fugido. Áquila e Priscila também acolheram Apolo. Eles chamaram-no em particular e o ajudaram a aumentar o seu conhecimento sobre o cristianismo. Em vez de permitirem que as diferenças os dividissem, aqueles cristãos superaram suas dificuldades e acolheram uns aos outros. Então, de acordo com Romanos 15, 7, como os primeiros cristãos fortaleceram o amor que sentiam uns pelos outros? Vamos ler Romanos 15, 7. Em Romanos 15, 7, diz-nos o seguinte: portanto, acolham uns aos outros, assim como o Cristo também acolheu vocês, visando glória para Deus. Então, voltando à nossa pergunta, nós podemos dar a seguinte resposta, e aqui forneço uma sugestão. Hoje ouvimos falar muito sobre acolhimento, mas os cristãos já praticavam isso lá no passado, conforme nós vimos. O parágrafo mostra que, embora houvesse diferenças culturais e hierárquicas entre os cristãos no primeiro século,
Esses fatores não impediam a livre manifestação do amor e acolhimento entre eles, de modo público e particular. O amor era a marca identitária dos cristãos e todos observavam isso. Então, essa é uma resposta. Como os primeiros cristãos fortaleceram o amor que sentiam uns pelos outros? Acolhendo uns aos outros. Né? Até mesmo de forma personalizada, chamando aqui, como diz, em particular. Ou seja, havia uma preocupação no indivíduo. Então, essa é uma forma que nós podemos também agir no mesmo exemplo, né? Seguir o mesmo exemplo. Essa é uma resposta, então, que você pode dar no parágrafo 13. Vamos ver o parágrafo 14. Como Ana e seu marido mostraram amor? Nós podemos mostrar amor por nossos irmãos fazendo amizade e passando tempo com eles. Assim, eles também vão querer mostrar amor por nós. Veja o que aconteceu com Ana e seu marido. Logo depois de receberem uma nova designação missionária na África Ocidental, a pandemia da Covid-19 começou. Eles tinham acabado de chegar, mas não podiam se encontrar com os irmãos da congregação. O que esse casal fez para mostrar amor? Eles faziam chamadas de vídeo para entrar em contato ou para estar em contato com os irmãos e dizer o quanto queriam conhecê-los melhor. Os irmãos ficaram muito gratos pelo amor que os missionários mostraram e começaram a fazer ligações e enviar mensagens para eles. Por que esse casal de missionários fez tanto esforço para conhecer melhor os irmãos? Ana conta. Eu nunca esqueci o que alguns irmãos fizeram para mostrar amor por mim e pela minha família, nos bons e nos maus momentos. O exemplo deles foi o que me motivou a mostrar amor. Então, como Ana e seu marido mostraram amor? Nós vemos aqui que o exemplo gera a motivação de agir. É exatamente o que nós vemos. A dificuldade de estar presencialmente, no caso desses irmãos, não foi um impeditivo para a tentativa. E os irmãos então usaram o que existia como recurso. Qual era nesse momento? Chamadas de vídeo e envio de mensagens. Isso nos mostra que quem quer faz acontecer, não inventa uma desculpa. Então, cultivar a amizade é como cultivar uma planta. O que exige? Tempo, exige atenção e exige dedicação. E foi exatamente assim que Ana e seu marido mostraram amor, dessa forma. Né? Então, esse é uma forma, né, como nós também podemos copiar. Ou seja, existem alternativas, mesmo que apareçam dificuldades, algum impeditivo que possa se mostrar, que possa se apresentar diante de nós, pode ser contornado de alguma forma. Vamos ver o parágrafo 15. O que você aprendeu com o exemplo de Vanessa sobre amar os nossos irmãos? Parágrafo 15 diz: muitos irmãos estão em congregações formadas por pessoas que têm criações e personalidades diferentes. Fortalecemos nosso amor por todos eles quando nos concentramos em suas boas qualidades. Uma irmã da Nova Zelândia, chamada Vanessa, achava difícil lidar com alguns irmãos na sua congregação. Mas daí ela decidiu que, em vez de evitar aqueles irmãos que tinham uma personalidade irritante, ela iria passar mais tempo com eles. Fazendo isso, ela aprendeu a ver o que Jeová ama nesses irmãos. Ela conta: desde que meu marido se tornou superintendente de circuito, nós passamos a ter mais contato com os irmãos de personalidades diferentes. Mas agora eu acho mais fácil lidar com eles. Eu amo essa variedade. E com certeza Jeová também ama. Porque as pessoas que ele atrai à sua organização são muito diferentes umas das outras. Nós provamos que realmente amamos nossos irmãos quando passamos a vê-los assim como Jeová os vê. Então, o que você aprendeu com o exemplo de Vanessa sobre amar os nossos irmãos? Veja também a imagem. Então, vamos ver a imagem. Aqui, nós vemos o seguinte. O amor, precisamos do amor de todos os nossos irmãos e irmãs. Nossa figura mostra aqui pessoas de idades diferentes, provavelmente de personalidades diferentes, né? Apontando que há uma necessidade de que nós estejamos dispostos a aceitar a variedade, a aceitar as diferenças culturais, as personalidades múltiplas que Jeová atrai à sua organização. Isso é muito importante para que nós sejamos capazes de lidar com isso no futuro, e nós vamos ver nos parágrafos à frente porque que isso é importante. Vendo essas pessoas como Jeová as vê. Então, a minha resposta com sugestão para o parágrafo 15 é: Vanessa compreendeu que Jeová se concentra no bom das pessoas e ela deveria agir de forma parecida. Então, que em vez de evitar os diferentes, ela se propôs a aumentar o tempo junto deles, visando a adaptação. Então, isso é um exercício de empatia e compaixão.
E ela fez e que nós podemos fazer. Então ela entendeu que mostrar amor a só quem tinha os mesmos gostos que ela não seria verdadeiramente amor. Então é importante que nós tenhamos em mente essa mesma visão, ou seja, de aceitarmos o diferente e encararmos o diferente e essas pessoas da mesma forma como Jeová as encara, visando e focando sempre no bom que essas pessoas têm em suas boas qualidades. Parágrafo agora 16. Por que vai ser muito importante mostrar amor durante a grande tribulação? Como Jeová vai nos proteger quando a grande tribulação começar? No passado, Jeová deu a seguinte orientação ao seu povo quando Babilônia foi atacada: Vá, povo meu, entra nos seus quartos e feche as portas atrás de si. Esconda-se por um instante até que passe o furor. Pode ser que essa instrução também se aplique a nós durante a grande tribulação. Os quartos podem se referir às nossas congregações. Durante esse período, vamos ser protegidos por Jeová se continuarmos unidos com nossos irmãos. É por isso que o amor vai ser essencial durante a grande tribulação. Portanto, precisamos nos esforçar agora para, não apenas para tolerar nossos irmãos e irmãs, mas também amá-los. Nossa sobrevivência pode depender disso. Então, por que vai ser importante mostrar amor durante a grande tribulação? Como eu havia mencionado antes, né? Aqui a sugestão é: não sabemos como a situação ficará durante a grande tribulação. Mas pode ser o caso de que tenhamos de conviver um bom tempo com outros irmãos no mesmo ambiente, no mesmo recinto, né? Eles com as suas personalidades distintas. Então, se nós não estivermos desde agora dispostos a tolerar certos problemas, certas falhas, e amar as pessoas pelo seu intrínseco valor que elas possuem perante Jeová, isso pode ser uma pedra de tropeço para nós ou para essas pessoas. Então é preciso aprender a coexistir em meio ao diferente e amar esses diferentes de nós. Então é dessa forma que realmente nós vamos conseguir perseverar durante a grande tribulação. E é uma forma também que nós vamos estar mostrando verdadeiro amor. Parágrafo 17 sobre o tópico. Mas antes disso, vamos ver a imagem novamente. Aqui nos diz que durante a grande tribulação vamos ser protegidos se continuarmos unidos com os nossos irmãos. Isso realmente é muito importante. Por quê? Porque aqui, entre essas pessoas, com certeza há falhas de personalidade. Há irmãos imperfeitos, todos são imperfeitos, que vão em um momento ou outro, convivendo junto por muito tempo, acabar como que magoando com uma palavra, com uma ação, com uma declaração que talvez possa ser encarada de forma ofensiva pelo outro. Mas é importante entendermos que nós precisamos nos perdoar, nos tolerar e entender que é justamente nesses momentos que o nosso amor precisa ser demonstrado, que a nossa compaixão precisa ser evidenciada. Do contrário, esse amor não vale nada. Então, nós temos de entender que desde já, por exemplo, quando nós estamos vivendo cada um em sua casa, longe uns dos outros no dia a dia, se já desde agora nós já começarmos a sermos hipersensíveis a coisas que podem, digamos, nos desagradar, imagine se houver necessidade de vivermos todos no mesmo recinto durante um bom tempo com as nossas particularidades e nossas diferentes personalidades. Então, fica aí um exercício já para a sua reflexão. Como você está se preparando desde agora para a possibilidade de uma circunstância como essa se apresentar. Vamos lá para o parágrafo, então, 17, sobre o tópico Prepare-se agora? A pergunta é: se estivermos preparados agora, o que vamos conseguir fazer durante a grande tribulação? O grande dia de Jeová será um período muito difícil para todas as pessoas. E o povo de Jeová também vai sofrer. Mas se nos prepararmos agora, vamos conseguir ficar calmos e ajudar outros. Vamos enfrentar com perseverança qualquer desafio que surja. Quando nossos irmãos estiverem sofrendo, vamos fazer o nosso melhor para ajudá-los em tudo o que precisarem, mostrando compaixão. Vamos continuar cada vez mais próximos de nossos irmãos, mostrando o amor que já aprendemos a sentir por eles. Por fim, Jeová vai nos recompensar com vida eterna, em um mundo onde todos os desastres e problemas serão coisas do passado. Então, se estivermos preparados agora, o que vamos conseguir fazer durante a grande tribulação?
Então, assim como Melita e Mira, que nós estudamos lá nos parágrafos anteriores, né, nós teremos consciência e temos já agora consciência de que problemas eles virão com maior intensidade. Não tem como evitar isso. Nós vimos ali que nossos irmãos, o povo de Jeová, vai sofrer. Mas nós não vamos focar nisso, né? Vamos focar nas palavras de Jó, de não remover de nós a nossa integridade até que venha a nossa morte, se assim for preciso. A preparação para esse tipo de comportamento, irmãos, e enfrentamento de dificuldades, é um exercício que se cultiva já agora, no hoje, diariamente, junto com os nossos irmãos, com todos eles. Então, isso é algo que vai ser conquistado justamente pelo exercício da perseverança, compaixão e do amor. Então, são 3 pilares mencionados aqui na nossa revista, que nós temos para fundamentar a construção da nossa personalidade cristã, já agora, né? Visando chegarmos todos juntos no novo mundo. Não é chegar sozinho, é chegar juntos. Então, é dessa forma, se estivermos preparados desde agora, nós vamos conseguir passar, então, pela grande tribulação. Fique, então, essas considerações para você como modelo, né, como uma sugestão, como orientação, para você preparar a sua revista, ou preparar os seus comentários. É uma ideia e você também pode contribuir com os seus comentários. Mas vamos à resposta dessas três últimas perguntas de recapitulação. Qual é a sua resposta? O que vai ajudar você a fortalecer sua perseverança? Então, meditarmos em exemplos bem-sucedidos do passado, exercitar já agora a perseverança, a compaixão e o amor, sempre orando a Jeová ciente de nossa dependência a Ele. Estejamos passando por problemas ou não. Então, como podemos mostrar compaixão por outros? Então, uma das formas é nos colocarmos à disposição para ajudar quando as pessoas estão passando por necessidades e precisam de ajuda. Um exemplo é em momentos onde as pessoas sofrem por causa de desastres naturais. Há pouco tempo atrás, alguns dias atrás, e isso ainda está acontecendo, algumas pessoas no Rio Grande do Sul passando por necessidades por conta do desastre, por inundações. Muitos perderam casas, perderam familiares, inclusive, muitos amigos, mas perderam também bens materiais, outros, e não tem alimento, não tem roupa. Então, veja aí uma forma pela qual já se pode praticar com os nossos irmãos essa ajuda. Nós vimos lá nos parágrafos anteriores que as congregações têm os anciãos para isso. Até mesmo os donativos que você faz no JW Donate ou nas congregações locais, elas acabam repercutindo justamente nesses recursos que vão ser direcionados para ajuda humanitária. Então pense nisso. São formas como nós podemos mostrar compaixão para com os outros. Como você pode fortalecer seu amor pelos irmãos? Então uma das várias formas é encará-los como Jeová os encara, ou seja, focando nas qualidades deles e não se afastando por serem diferentes de nós. Passar tempo com eles, criando situações para a aproximação. Ter um espírito de tolerância e compaixão, em vez de querer que sempre eles se adequem aos nossos gostos. Isso é amor de verdade. Agir assim é agir com amor verdadeiro. Ok? Então, fica aí essas dicas de comentários. Muito bem, chegamos ao final do nosso estudo 29. O cântico no final dessa reunião será o cântico 144. Olhe para as bênçãos. Então, finalizamos mais uma vez o nosso estudo 29. Você está pronto para a grande tribulação? Essa é uma pergunta interessante. Você está? Com certeza, por mais que você possa pensar que está pronto, podemos sempre melhorar, enquanto a grande tribulação não chega. Portanto, conforme Jesus falou em Mateus 24:44, mostrem-se prontos. Fica aí, então um abraço e comente aí embaixo o que você achou do estudo, da leitura dessa publicação, o que você achou desse tema e também comente os parágrafos específicos que você achar importante ressaltar, pontos que não foram passados aqui ou aspectos, perspectivas que você teve, opiniões sobre os parágrafos que você quer comentar para edificar os seus irmãos. Coloque ali parágrafo tal, resposta tal, contribuição tal. Isso com certeza vai ajudar os seus irmãos a sentirem-se edificados pelos seus comentários.